Olha, é hora de a gente agora se perguntar sobre as consequências para o mercado financeiro desse ataque norte-americano à Venezuela. Amanhã os mercados reabrem e qual vai ser a reação dos investidores? Para falar sobre esse tema, convidamos o Diogo Ramiro, CEO da Miura Investimentos e presidente da Associação Brasileira dos Assessores de Investimentos. Eu quero agradecer a presença dele e corrigir aqui o nome, Diego, perdão, viu, pelo lapso, querido. Muito boa tarde, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Eduardo, Leandro, obrigado aí pelo espaço para a gente falar um pouquinho da economia, né? Num momento de conflito, a gente tem que sempre voltar para a questão econômica, que também é central no nosso dia a dia. A gente que agradece. Querido, esse anúncio do governo norte-americano de controle do petróleo na Venezuela, a gente sabe que não vai ser de uma hora para outra, mas isso pode abalar e pode mexer no preço do combustível, da gasolina, pelo mundo? Boa pergunta, né, Eduardo? O que acontece, sim, todo mundo sabe que a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, né? Números dizem acima de 300 bilhões de barris, comparado à Arábia Saudita, que a gente sempre vê no noticiário, está lá com 260 bilhões, a Venezuela é maior, contudo, a Venezuela é pouca produtiva. Hoje ela produz poucos barris de petróleo, cerca aí de 700, 800 mil barris de petróleo por dia. Então, o que acontece? De fato, como a enxurrada de petróleo que a Venezuela pode ou não colocar é tão pequeno, não tem agora nenhuma ação imediata no preço do petróleo. A gente acredita que não vai ter nenhum efeito prático por conta dessa produção muito pequena que a Venezuela acaba colocando na economia dia a dia, para você entender. Até um efeito de comparação para quem nos assiste, né? A Arábia Saudita hoje ela produz 9 milhões de barris dia, enquanto que a Venezuela 800 mil. Isso é causa do quê? De uma indústria sucateada, a PDVSA, né, a empresa estatal hoje que detém praticamente toda, extremamente sucateada. Hoje, o discurso da Venezuela de petróleo é muito mais na parte política do que na parte econômica. Para vocês terem uma ideia, ela nem consegue nem entregar cota mínima na OPEP, porque ela é membro fundadora da OPEP, ela consegue entregar. Então, na prática, o que a gente pode esperar amanhã para os mercados é pouca oscilação de curto prazo com o petróleo. Nós, economistas, a gente gosta de falar que a gente trabalha com expectativa. O mercado é de expectativa. Então, o que a gente pode olhar é, de curto prazo, não uma oscilação muito grande por conta do preço do petróleo. Por isso que eu comentei com vocês, porque essa baixa produtividade que a Venezuela coloca no mercado, mas no longo prazo, vocês estavam discutindo aí essa intervenção americana, onde o próprio Donald Trump colocou que deve controlar a parte, empresas americanas devem ir olhar o petróleo, é que volte a produzir no que a Venezuela produzia no passado. Historicamente, alguns anos atrás, era mais de 3 milhões de barris de petróleo. Como o mercado trabalha com expectativa, de curto prazo, respondendo objetivamente, não deve ter um grande aumento, mas de médio prazo, a expectativa, se tudo se concretizar como o Donald Trump comentou, pode ser até uma redução por conta de uma oferta maior, dada a capacidade produtiva que a Venezuela tem. Agora, Diego, Eduardo Gayer aqui fazendo a pergunta neste momento. Você muito bem colocou sobre os impactos mais limitados desse mercado do petróleo por conta da baixa representatividade de oferta da Venezuela. Mas a minha dúvida é em relação aos mercados acionários, ao mercado cambial e de juro amanhã, porque além de o mercado trabalhar com expectativa, o mercado detesta incerteza e, em geral, intervenções como esta ou princípios de guerra trazem esse cenário de incerteza para o radar. Diante disso, o que você espera para os negócios amanhã em termos de dólar, Ibovespa e curva de juros? Elas devem ter aquela reação tradicional de aversão a risco, que seria dólar em alta, bolsa em queda e juro empinando, ou não necessariamente este será o cenário? Olha, Eduardo, eu acho que é uma combinação. Se fosse te responder de maneira objetiva, acho que sim, natural. O mercado financeiro ele não gosta de incerteza, independente de onde for a incerteza. Ainda mais uma incerteza que foi aqui no nosso vizinho, com certeza o investidor ele é avesso a risco. Então, nesse momento, ele vai a refúgios onde o investidor vai. Então, títulos americanos. Então, com isso, a gente vai ter uma pressão, sim, cambial de dólar, refúgio para o mundo inteiro. Os Estados Unidos deu ontem um discurso de poder muito grande, então o dinheiro vai para onde é mais seguro, então títulos americanos
devem ser um grande caminho. Aqui para o Brasil isso reflete o quê? Saída de recursos para cá, o que afeta nosso câmbio. Por outro lado, curva de juros e mercado acionário, acho que vai muito depender da posição do nosso governo brasileiro, porque não dá para dissociar a política da economia. Então, a partir do momento que a gente começa a ver grandes incertezas no nosso quintal e aqui dentro, domesticamente, isso faz com que o investidor ele não goste desse risco e por isso pode sim, caso isso aconteça, vermos ali amanhã o Ibovespa abrindo negativo, curva de juros subindo de curto prazo. Mas isso, Eduardo, acho que a gente vai ter que monitorar dia a dia e ver as respostas, tanto do que diz ali o governo americano, como as respostas dos nossos políticos aqui no Brasil. Agora, Diego, antes do Hugo Chávez, em 1999, a Venezuela era o principal fornecedor de petróleo dos Estados Unidos. E de lá para cá mudou muita coisa, porque eles não conseguiram mais avançar, né, na extração de petróleo em novas áreas lá na Venezuela. Como você vê agora o desafio de empresas norte-americanas que, segundo Donald Trump, irão ocupar o país para poder explorar e investir naquele país para conseguir extrair ainda mais petróleo? Aí eu coloco um elemento que é um elemento de questionamento no mercado norte-americano, que lá atrás, ainda em 1999, várias empresas ajudaram a Venezuela depositando ali dinheiro, recurso, para poder melhorar todo o equipamento e logística para poder extrair o petróleo. E o Donald Trump fala que, depois a Venezuela deixou de fornecer a quantidade de petróleo que fornecia no passado. E isso ficou uma dívida, porque muitas empresas ainda empresas norte-americanas, tentam hoje conseguir recursos de volta desse investimento que foi feito lá atrás. Como você vê agora esse movimento? Será que há uma certa desconfiança de empresas norte-americanas em investir mais uma vez na Venezuela? Eu acho que sim, Leandro, e se você lembrar muito bem o que o Trump comentou ontem, quando ele disse que empresas americanas irão colocar bilhões e receberão de volta esses bilhões, na fala dele, ele quis dar essa segurança para essas empresas. Vai lembrar, Donald Trump ele é um empresário, ele sabe muito bem, ele não é só um político. Quando ele coloca ação militar dizendo que foi cirúrgica, que o país está pronto, que agora os Estados Unidos vai administrar, e a gente sabe que é muito da bravata, uma retórica, mas falando para quem é um empresário, dizendo, olha, se você for investir, saiba que vai ganhar bilhões e nós daremos esse dinheiro de volta, ele está falando para quem? Não é para o mundo para fora, mas sim para as grandes empresas de petróleo. Vamos lembrar aqui para os nossos espectadores que até 2007 tinha empresas americanas operando nos Estados Unidos. Em 2007, acho que a ExxonMobil acabou saindo no governo, na época ainda, do Hugo Chávez, e todas as grandes empresas americanas que saíram de forma ou daquela que a gente conhece desses governos de estatizarem, onde participação mínima para eles, a PDVSA, entrava, ou de forma como foi a ExxonMobil, que foi embora porque não aceitou os contratos, os acordos. Então, tem muitas empresas americanas que ainda estão ressabiadas. Vamos trazer para o nosso paralelo aqui do Brasil. Nenhum empresário, investidor gosta de insegurança jurídica, insegurança econômica, e isso é o que está dando hoje no primeiro momento na Venezuela, e que eu tenho certeza que o Trump e a equipe dele, para as empresas americanas, vai dar esta segurança. Acho que o fiel da balança será o governo americano para que essas empresas voltem a investir, porque só dessa forma a gente vai retomar um crescimento de barril de petróleo na Venezuela. A indústria lá está extremamente sucateada, Eduardo, Leandro. Então não tem muito o que fazer com o que tem lá. Precisa primeiro muito investimento. Até estava conversando com outros amigos analistas da área para saber, principalmente por conta do barril de petróleo, falou para mim que não dá para imaginar um crescimento de produção no horizonte de 18 até 30 meses por conta de tão sucateada que está a indústria petrolífera venezuelana. Então, te dando uma resposta, eu acredito que vai precisar sim ter os Estados Unidos como o fiel da balança aí para que essas empresas voltem. E eu acho que ele deixou esse recado dado na primeira fala dele ontem, quando ele deu o discurso da invasão na Venezuela. Para você que chegou agora no SBT News, nós estamos conversando com o Diego Ramiro, CEO da Miura Investimentos e presidente da Associação Brasileira dos Assessores de Investimentos. Estamos analisando as consequências no mercado financeiro da derrubada de Nicolás Maduro na Venezuela. Diego, eu vou trazer para essa nossa conversa o Ranier Bragun, que é um analista de política do nosso canal lá em Brasília. Ranier, boa tarde para você. Obrigado por participar dessa nossa cobertura especial conosco. E a sua pergunta, por favor.
Boa tarde, Gaia. Boa tarde, Leandro. E boa tarde, Diego. A minha pergunta é no sentido de uma explicação que você já deu na primeira pergunta aí do Leandro, mas o secretário de Estado norte-americano, o Marco Rubio, na entrevista de hoje que ele deu para a CBS, ele comenta que está havendo ali uma espécie de bloqueio dos navios petroleiros da Venezuela. Esse bloqueio vai continuar, inclusive essa é uma forma que o governo norte-americano vai usar para tentar manter ali, de fato, o domínio político ali dos novos governantes, para ver quem que vai governar de fato e etc. Como você falou aí, você conversou aí também com colegas que estimam um período aí muito até elevado para haver alguma melhora na produção ali de petróleo da Venezuela. Então, resumidamente, nesse curto período, apesar desse bloqueio norte-americano, no mercado de petróleo, na economia, não deve haver muito impacto, então, né, Diego? Não, Ranier, não deve por conta da baixa produção de barril. Hoje a Venezuela, nesses últimos anos, ela baixou muito a sua produção de petróleo que coloca no mercado internacional. Então, o efeito maior, quando a gente olhar crises recentes, quando os Estados Unidos entrou em discursos de conflitos com o Irã, a gente via qualquer discurso desse fazer o preço do barril subir, oscilar muito naquele momento. Nessa ação militar da saída do presidente Maduro, não devemos ver de fato uma redução no preço por conta disso. Hoje, a Venezuela, eu brinco, ela é uma gotinha de petróleo nessa mundaréu de petróleo que a OPEP coloca diariamente. Então, o mercado trabalha com oferta e demanda. O principal caso da Venezuela seria a demanda. Como não deve afetar, mesmo esses embargos todos, porque já estava, né? A Venezuela já vive há muitos anos com essas quarentenas, com embargos. Muita gente já sabe, por questões de sanções, não contam com a produção do petróleo venezuelano, até mais com esses embargos agora na costa do país. Então não vamos ver de curto prazo nenhum efeito. O que a gente consegue enxergar de médio, longo prazo, aí sim. Caso as empresas entrem, invistam. Estamos falando do país que tem maior reserva de petróleo do mundo. Não é à toa que os Estados Unidos está de olho nisso e levou seu maior poderio militar para essa região. A gente sabe, tem a questão das drogas, mas a questão econômica que estamos tratando aqui é a maior reserva de petróleo do mundo, se encontra na Venezuela. E sim, precisa que essa produção escoe, precisa de investimentos. Então, acho que esse é o primeiro passo. Precisamos ter uma segurança jurídica. Acho que a própria matéria, quando estava falando do secretário Rubio, em manter diálogos, e ele foi político diplomata a falar sobre a Delcy Rodrigues não querer criar juízo de valor ainda, dizendo que vai analisar primeiro o que ela vai fazer e não o que ela falou. Por quê? Porque a gente sabe que o investidor ele precisa do quê? De um cenário mais calmo, um cenário onde ele não tenha tantas incertezas, ele precisa de uma previsibilidade. E nesse momento, hoje a gente não vê uma previsibilidade do que vai acontecer na Venezuela de curto prazo. Então o governo americano, depois dessa ação militar, ele precisa criar essa previsibilidade para que a gente consiga ter um horizonte mais claro do que vai acontecer com a produção de petróleo nos Estados Unidos, na Venezuela, por conta desse sucateamento. Acho que essa é a questão-chave. Hoje, infelizmente, a Venezuela não representa nenhum poder em questão de preço no barril de petróleo, dada a sua produção. O Diego levantou alguns números aqui e os números que impressionam, né? A Venezuela produz 1 milhão de barris diários de petróleo. A gente vê, nossa, mas é uma quantidade muito grande, né? Mas em comparação com o Brasil produz 5 milhões. 5 milhões. Os Estados Unidos, 3 milhões. Isso diários. A Arábia Saudita, 12 milhões. Então a gente vê que a capacidade, apesar da quantidade lá do petróleo ser alta, a capacidade de produzir não é muito grande, né? Da extração, falta investimento. Agora, Diego, como é que você vê a China? A China se tornou o principal comprador de petróleo da Venezuela. Como você vê agora o cenário para a China diante desse monopólio norte-americano na região? Bom ponto, né? Vamos lembrar que hoje os principais parceiros comerciais da Venezuela, dado todos os embargos que tem nesses últimos anos, Rússia, na questão militar e energética, principalmente, a China levando investimentos para a China na contrapartida de petróleo venezuelano e um pouquinho do Irã. Vale dizer que hoje a China, ela
com certeza, ela entendeu o recado do Donald Trump de que aqui é um quintal americano, que não deve ser mais um lugar onde a China vai conseguir manter de curto prazo o que ela vinha fazendo. Por outro lado, trazendo para essa questão econômica, não são essa produção de 800 mil barris que vai ter algum efeito na economia chinesa, dado que a economia chinesa já sabe dessa incapacidade produtiva da Venezuela e já tinha outros parceiros principais, como a Rússia, hoje o principal parceiro comercial da China na questão de petróleo. Então, é mais a questão do recado, Leandro, do que de fato o impacto econômico para a China de não poder mais contar com esse barril de petróleo venezuelano. E pegando a sua frase final, vale dizer que apesar de ser 1 milhão, mostra que a Venezuela antes ela produzia 3, vem mostrando sucateamento. Hoje está 1 milhão, recentemente estava em 800 mil, então mostra que se nada for feito, de fato a Venezuela não adianta nada ter essa reserva imensa e não conseguir de fato explorá-la. E é isso que os Estados Unidos vão tentar fazer agora, com a intervenção, fazer a exploração, colocar mais petróleo no mercado e as consequências, claro, nós vamos acompanhando ao longo dos próximos meses e anos. Diego Ramiro, CEO da Miura Investimentos e presidente da associação, eu agradeço demais a sua participação aqui conosco no News Domingo, nessa cobertura especial a respeito da deposição do Nicolás Maduro e da intervenção dos Estados Unidos na Venezuela. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco e até uma próxima. Eu que agradeço a vocês e excelente trabalho. Boa noite para todo mundo.